Olá, Batmaníacos e DCnautas, eu sou o Cauê Cassorla. E esse vídeo aqui é pra gente bater um papo um pouco sobre essa declaração recente do diretor Matthew Vaughn, falando que queria adaptar a minissérie Superman entre a foice e o martelo. Inclusive falando que queria trazer o Henry Cavill de volta para fazer essa versão de cinema. Mas e aí, será que daria certo? Será que funcionaria? Não sei, vamos discutir um pouquinho aí. Mas antes, já deixa seu like no vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu poste por aqui. Se você quiser mais notícias do Bat-Universo e da DC Comics como um todo, só procurar a gente aí nas redes sociais, sempre com @HomemMorcego. E se você gostar desse vídeo, compartilha aí com seus amigos para ajudar o canal a crescer, beleza? Então, ele estava dando uma entrevista num podcast e ele falou assim, ele é um fã declarado do Superman, e ele falou que para ele uma das histórias mais bacanas do personagem, uma das histórias mais bacanas das HQs, né? Essa fase, essa minissérie do Superman, que foi lançada lá em 2003, que é o Entre a Foice e o Martelo. E ele acha que seria legal adaptar essa história, né? Então assim, ela se trata de uma história dentro do selo Elseworlds da DC, né? Um universo paralelo. Então ela não influencia nada na timeline oficial da DC. E assim, como já vai ter vários projetos, né, nesse selo dentro da DC, né, o Batman do Matt Reeves vai ser Elseworlds, o Coringa do Joaquin Phoenix vai ser Elseworlds, então nada nesse caso impediria, né, ele tá jogando uma ideia ali para ver se colhe alguma coisa dentro da DC. Essa história, como ela se passa no universo alternativo, ela mostra como se o Superman, ao invés de cair nos Estados Unidos, a nave dele cair nos Estados Unidos, como se ele tivesse caído na União Soviética durante a Guerra Fria, né? Então, ao invés de ser um herói que propaga os ideais norte-americanos, né, de liberdade, o caramba 4, ele seria um herói comunista, né? Então, o que seria? Como que isso seria, né? O desenvolvimento do Superman em relação a isso, né? Tanto que ele cai na Ucrânia, tal, e ele vira uma arma de propaganda do governo soviético, obviamente, né? Mas assim, a história, não vou dar spoiler aqui, pô, vai ler, cara, é obrigatório. Pra mim, Entre a Foice e o Martelo é uma história espetacular, né? Mas assim, ela é uma história que ela já teve uma adaptação em animação, né? Ela tá disponível na HBO Max e no Prime Video, se você quiser assistir. Mas assim, comparado com a revista, a animação é bem rasa, né? Como sempre, né? A versão animada sempre vai ser mais rasa porque ela tem que ser mais corrida, tem que adaptar muitas coisas, né? Então, realmente, ela é bem diferente. Ela tem ali as ideias principais, né? Mas o desenvolvimento da história é bem diferente do que acontece nos quadrinhos, né? Então, se tivesse que recomendar, eu recomendaria o quadrinho, que é sempre mais legal, né? Sempre mais bacana e mais completa a história, mais complexo e tal. E aí, assim, fazer uma adaptação em live action, honestamente eu não sei se funcionaria muito bem, porque cara, ia ser muito difícil, né? Porque você teria que explicar muita coisa. E além disso, o problema não é só trazer o Henry Cavill de volta, porque a história envolve muitos personagens da DC, né? Ali tem o Superman, tem o Batman, tem o Lex Luthor, tem a Mulher Maravilha, tem a Lanterna Verde, tem alguns vilões do Superman, né? Tem o Bizarro, tem o Metalo, tem o Parasita, tem muita gente. Então, acho que essa foi uma das grandes reclamações, por exemplo, do que aconteceu no filme do Flash, né? O filme do Flash, muita gente estava achando que ele o Andy Muschietti ia adaptar uma parada literal do Flashpoint. Não, ele se inspirou em Flashpoint para algumas coisas da história. Mas é muito difícil você adaptar uma coisa tão complexa, uma história que envolve tantos personagens assim, né? Eu acho que esse seria o caso aqui do Superman Entre a Foice e o Martelo. Então, acho que no mínimo você teria que ter o Batman e a Mulher Maravilha, né? Então, porque senão a história vai ficar meio perdida. Então, de novo, não é só fazer uma adaptação e trazer o Henry Cavill de volta, que muita gente ama, né? Eu sou um fã do Superman do Henry Cavill, gostava muito do Superman dele, né? Vai ser um dos Supermans aí que eu vou levar com muito carinho.
Mas acho que passou, né? Esse bonde já passou, esse trem já partiu, né? Então acho que não sei se seria legal fazer esse tipo de coisa, né? Ele teve a época dele, ele teve a fase dele. Infelizmente, ele foi o Superman muito desvalorizado, né? Desvalorizado, eu digo, não pelos fãs, porque os fãs amam o Henry Cavill, né? Muita gente tá revoltada até hoje, porque o Corey Sweat entra no lugar dele no DCU, né? Mas ele foi desvalorizado pelo próprio trabalho, pelo próprio estúdio ali, né? Que não deu tanta coisa assim pra ele trabalhar, né? E aí teve toda aquela treta lá na Liga da Justiça e tal, então todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Mas de novo, pra mim, eu acho que esse trem já partiu, né? O Matthew Vaughn é um bom diretor, né? Tem muitos filmes dele que eu acho que eu gosto pra caramba, né? Ele dirigiu o primeiro Kick-Ass, ele dirigiu X-Men Primeira Classe, dirigiu X-Men Dias de um Futuro Esquecido, os 3 filmes da série Kingsman. Então ele é um bom diretor. Acho que se chegasse esse projeto na mão dele, ele se daria bem, ele faria uma parada legal. Mas, de novo, eu não sei se funcionaria muito bem no cinema essa adaptação, justamente por ser uma história mega complexa. Mega complexa, de novo. A história, ela não é difícil, né? Mas envolve muitos personagens, então acho que seria complexo nesse sentido, né? E essa é uma história que ela se desenrola por muitos anos, né? Dentro ali. Começa ali, o Superman é apresentado na União Soviética lá nos anos 50 e vai muito tempo para frente, né? Então, falei, nesse sentido, ela é complexa no uso da quantidade de personagens que ela precisaria para ser uma adaptação bem fiel aos quadrinhos. Então, honestamente, não sei como isso funcionaria, né? É uma história clássica, é uma história excelente, mas para funcionar, acho que não poderia. Se forem fazer isso um dia, cara, não pode ser um filme só. Não, vai ser muito corrido, tudo muito atropelado, né? E assim, coisa muito corrida, muito atropelada, a gente já viu o que deu no extinto e finado DCEU. Né? Então, se for para fazer uma parada Elseworlds e tal, e não ter amarra com o universo compartilhado nem nada disso, ok, pô, faz 2 filmes, né? Agora, acho que seria meio complicado, né? Principalmente por pegar um Superman, fazer um Superman comunista, né? Apesar de que, assim, a história, ela, de novo, sem dar spoiler, a história mostra muito desse desenvolvimento de... Ele mostra o lado capitalista e mostra o lado comunista, mas eu pelo menos não entendo, não interpreto como uma crítica a esse ou esse sistema. Ele é uma crítica ao poder como um todo, né? O que uma pessoa que às vezes pode ter uma boa ideia e ela do nada ela virar um ditador, né? É basicamente o que acontece com o Superman ali, ele vira um ditador, né? Então, mesmo com boas intenções, né? Mas não deixa de ser um ditador dentro da história, né? Eu posso dar esse mini spoiler ali. Então, falei, eu acho uma história muito difícil de ser adaptada, principalmente por causa disso, da quantidade de super-heróis. Mas e aí, o que você acha? Você acha que seria legal? Você gostaria de ver o Henry Cavill de volta, mais uma vez, para interpretar o Superman? Nem que seja esse Superman comunista aí, né? Isso ia irritar uma galera, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, principalmente. Você pegar o maior herói americano e transformar ele em comunista ia ser difícil, né? A galera nos Estados Unidos não ia gostar, não. Mas então deixa seu comentário aqui embaixo, beleza? Só lembrando, já curte, se você não curtiu, curte o vídeo aí, né? Se inscreve, ativa o sininho. Eu tô tentando fazer mais conteúdos com mais frequência, né? Então, me ajuda aí, vamos fazer o canal crescer pra gente ter mais conteúdo aqui e trazer cada vez mais gente pro universo do Batman, universo da DC Comics, certo? Então é isso aí. Até um próximo Bate-Vídeo, desse mesmo Bate-Canal. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de espalhar a palavra DC Comics por aí. Beleza? Então é isso aí, um abraço.